Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus de uma noite estrelada. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Sua morada, nos céus uma noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor o pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida proclame o Teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao Teu imenso amor. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Sua morada, os céus de uma noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor o pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o Teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao Teu imenso amor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o Teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao Teu imenso amor. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Graças Te damos, Senhor, pela Tua presença. Graças Te damos porque o Senhor tem se mostrado amoroso, gracioso para cada um de nós. Te louvamos, Senhor. Sê conosco essa noite, fala aos nossos corações, revela a Tua vontade e nos guia, Senhor, nessa jornada de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo.
que o texto se abra diante dos nossos olhos e que a gente possa compreender, enxergar coisas que até então nós não tínhamos percebido. Que a gente possa experimentar a sua palavra viva essa noite aqui durante essa reunião. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês conhecem essa canção, a canção do Jorge Camargo, da época ainda dos Vencedores por Cristo, né? Ela fez parte da minha infância muito também, como a maior parte das músicas do Jorge Camargo, do Guilherme Kerr, do João Alexandre. E eu sou apaixonado, em especial, por esses 3 compositores, né? A Dani sabe que são canções que falam demais comigo, assim, essa é uma delas. A gente está estudando o diálogo de Jesus com Nicodemos, que está lá em João 3, né, do primeiro verso até o 21. Hoje a gente vai falar em especial dos versos 5 ao 8. A gente fez uma introdução na semana passada e falamos do início desse diálogo. Agora a gente vai focar nos versos 5 a 8 e o tema, né, que a gente está trabalhando toda essa série é um novo começo, né? Esse é o tema geral dessa série. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a expressão guiado pelo Espírito, né? A gente vai falar sobre novo nascimento e ser guiado pelo Espírito. João 3, de 5 a 8, lendo aqui na NVT. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Eu separei 4 características aqui de alguém que é nascido do Espírito, né? Quando Jesus fala sobre nascer da água e nascer do Espírito, muita gente entende que esse nascer da água se refere ao batismo, né? Nascer da água e nascer do Espírito. Então, ser batizado na água e ser batizado também no poder do Espírito Santo, né? Outros acreditam que esse batismo, esse nascer da água, é o nascimento natural mesmo, um bebê, né? Quando rompe a bolsa, né, e cai aquela água e o bebê vai nascer, né? Então, nascer da água seria um nascimento natural, e eu acho que isso faz sentido com o texto, né? Jesus está falando que os seres humanos podem só gerar outros seres humanos, mas quem nos gera espiritualmente é o Espírito Santo, então faz sentido também. E uma terceira interpretação de nascer da água é de que esse nascer da água diz respeito a estar limpo, né? Então, o batismo no tempo de Jesus era praticado como um rito de purificação, né? Então, inclusive o texto vai dizer, né, que o João Batista batizava com água para perdão de pecados. O próprio João Batista diz isso, né? Eu vos batizo com água para perdão de pecados, mas vai vir aquele que é maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, aparentemente, na leitura que essas pessoas fazem, a purificação é o nascer da água, né? E o batismo com o Espírito é o poder que nós recebemos do Espírito Santo para caminhar limpos, né? Para seguirem um processo de santificação que a gente já conversou algumas semanas atrás, né? Então, são 3 interpretações possíveis. Eu imagino que nenhuma delas está errada. Eu entendo que as 3 são contempladas no texto, são possíveis e fazem todo sentido dentro do contexto aqui. Mas eu separei 4 características que vão aparecer ao longo desse texto que apontam para alguém que é nascido do Espírito, né? Que apontam para esse processo de nascer do Espírito. A primeira característica que a gente entende é a presença e o poder. Embora o Espírito seja invisível, né? Jesus menciona
que ele é como um vento, né? Que você não sabe nem de onde vem nem para onde vai, embora o Espírito seja invisível, ele exerce uma influência muito poderosa na vida do crente, né? O fruto do Espírito vai se manifestar nas ações daquele que é nascido do Espírito. A gente vai aprofundar um pouquinho no próximo tópico, mas o ponto é, João 3,5 diz: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, o poder do Espírito no sentido de ser aquele que nos autoriza, que nos dá acesso a entrar na presença de Deus e no reino de Deus. Pedro, um pouco antes ali no comecinho do livro de Atos, Pedro vai dizer que a entrada, né, a porta do reino de Deus, ela é formada por 3 elementos, né? Ele fala arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo, né? Pedro, no seu discurso ali de Atos 2, famoso, né, no dia de Pentecostes. Então, arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Então, esse novo nascimento, esse nascer do Espírito é o que nos dá acesso ao reino de Deus. Então, isso é uma demonstração do poder do Espírito Santo. Muito mais do que operar milagre, né? Porque é isso que se espera muitas vezes de alguém que é cheio do Espírito Santo. O arrependimento, a transformação do caráter é o maior de todos os milagres. Eu conheço muita gente milagreira, né? Gente milagreira que não demonstra fruto do Espírito na sua vida. Não aponta para Jesus com a sua vida, com o seu testemunho, né? Porque eu imagino que esse é o maior de todos os milagres. É o ser humano ser transformado, né? Por isso que Jesus, quando aquele cobrador de impostos, Zaqueu, muda sua mente, né? Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. Diante de muitos dos milagres, Jesus não usa essas palavras. Mas ali, quando um homem se arrepende, quando ele muda de sua conduta, quando ele resolve distribuir sua riqueza entre os pobres e dá, se ele tirou de alguém, devolver 4 vezes mais, essa é a promessa que ele faz, ali entrou salvação, ali é uma ação sobrenatural, o Espírito Santo tocou aquela pessoa. Segundo ponto, primeiro, presença e poder. Segundo ponto que eu vejo nesse texto é interioridade e transformação. A obra que o Espírito Santo faz no ser humano não é só uma obra aparente, né? Não é quando a gente deixa de falar palavrão, né? Em muitos contextos religiosos, né, a expectativa é essa, que o crente pare de falar palavrão uma vez que ele é crente, ou que ele muda o jeito de vestir, ou que, né, ele mude coisas que são externas, né? Mas o interessante aqui é que o Espírito Santo, ele trabalha o interior da pessoa, né? É uma transformação de dentro para fora. Então ela é muito mais profunda. Ela toca em áreas da vida que talvez não dê nem para explicar o que o Espírito Santo fez, né? Você já conversou, você já deve ter tido essa experiência, eu já tive algumas vezes, de conversar com alguém que foi tocado pelo Espírito e a pessoa tenta pôr para fora aquilo que ela vivenciou e não faz sentido para quem não passou por aquilo, né? A gente ouve com atenção, com carinho e tal, mas a gente realmente não consegue alcançar a profundidade, porque essa é uma experiência particular, é algo que aquela pessoa viveu, né? Então, é uma transformação e uma transformação constante, né? João 3, o verso 6, né? A gente leu primeiro o 5, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água do Espírito. No 6, Jesus vai dizer: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Então a vida espiritual não é necessariamente aparente. Nem sempre a gente consegue identificar, né? Olhando do lado de fora. Porque ela é algo que acontece no interior do ser humano. Jesus ensina que essa pessoa que foi tocada pelo Espírito, ela passa a ser uma fonte, né? Ela passa a ser fonte. Ela deixa de ser sede
e passa a ser fonte. É algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, certo? O Espírito Santo, ele produz esse fruto que Paulo vai escrever aos Gálatas, né? Que o fruto do Espírito é o amor. E ele vai descrever esse amor, a gente já fez um estudo bem profundo, né? Que esse amor ele vai se expressar no que a gente costumou chamar de fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o amor se expressa em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é que o amor é um deles. O amor é o que produz tudo isso na gente por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que produz o amor. E como é que o amor se manifesta? Através dessas características de alguém que está cultivando o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo dentro de si. Então, primeiro, presença e poder. Segundo, interioridade e transformação. Terceiro, mistério e liberdade. Esse é o ponto. O Espírito Santo é um mistério divino. A ação do Espírito Santo é livre e é imprevisível. Assim, Jesus vai usar esse paralelo, né? Ele vai falar, assim como o vento, ele sopra onde quer e ele guia a gente por caminhos que a gente não conhece e que a gente não consegue prever, né? O Espírito Santo sopra onde quer. Não sei se vocês se lembram dessa história, ali em Atos capítulo 8, versos de 4 a 25, conta a história de um mágico chamado Simão, né? Esse mágico, ele foi evangelizado por Filipe, aquele mesmo que no mesmo capítulo, nos versos seguintes, do 26 em seguinte, encontra com aquele homem que estava numa carruagem, né? O eunuco etíope. Antes de Filipe se encontrar com o eunuco etíope, ele estava lá pela região da Samaria, e entre várias pessoas que ele evangelizou ali, batizou, tudo, estava esse Simão, o mágico. Simão mágico creu, foi batizado, seguia Filipe para todo lado, estava acompanhando o ministério de Filipe, até que chegam ali Pedro e João. E uma vez que Pedro e João estavam lá, ele começa a ver, Simão mágico começa a ver que eles impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E aconteciam milagres, aconteciam maravilhas. Imagine esse mágico, um homem que era provavelmente um curandeiro, né, local ali. Ele vendo essas coisas, ele chegou para eles e falou, olha, me dá esse negócio também, né, eu pago vocês. Né? Ele ofereceu dinheiro por aquele milagre, né, por aquele dom, né, aquela nova mágica que ele estava vendo. E Pedro responde de uma forma muito dura. Pedro responde assim, que o seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Pedro, o mágico se arrepende, tá? O Simão, ele se arrepende, ele fala, orem para que Deus não faça que isso aconteça comigo, tal, né? Ele realmente se arrepende, mas o ponto é, ele estava vislumbrando no dom do Espírito Santo uma possibilidade de manipulação, né? O Espírito Santo não pode ser comprado porque ele não pode ser manipulado. Você já viu alguém anunciando uma noite de curas e milagres, né? Como se aquele homem, aquela pessoa, mulher, homem, criança, o que for, tivesse a capacidade de manipular o Espírito para que ele se manifeste naquela noite, porque essa é a noite de milagres, então o Espírito Santo vai fazer milagre. Não é assim que funciona, né? É dessa forma que a religião aprisiona tanta gente, porque eles acreditam que o Espírito Santo está sob tutela de um ser humano que é capaz de manipular o ser humano, o Espírito Santo. Jesus está dizendo para Nicodemos que o Espírito Santo não pode ser controlado. O Espírito Santo não pode ser encaixado dentro da minha religião. O Espírito Santo não cabe na minha agenda da noite de milagres. Eu não posso dizer que essa será uma noite de milagres. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas
Acho que todos nós, né, viemos de alguma forma do movimento pentecostal, né? No movimento pentecostal, houve um tempo em que a ação do Espírito Santo era algo tão natural, fazia tanto parte daquela vivência, que raramente existia um programa, né? Muitas vezes o pregador nem estudava o texto que ele ia pregar, ele se deixava ser levado pelo Espírito Santo. E aquilo é maravilhoso, né? É lindo, né? Você não precisar fazer um rascunho da pregação que você vai, né, ministrar, mas simplesmente ser levado pelo Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo não pode ser domado. O Espírito Santo não pode ser encaixotado na minha agenda. E se de repente eu vou e o Espírito Santo simplesmente não sopra, não fala nada. Em geral, a pessoa emula como se o Espírito Santo estivesse falando e ele vai e fala qualquer coisa, né? Então, com o tempo, o movimento foi esvaziado de sua natureza espontânea, porque o Espírito Santo, em muitas vezes, ele simplesmente não quer se manifestar. E aí, o que a gente faz, né? Eu já vi acontecer, vou ficar parado esperando, em oração. Se o Espírito Santo não quer falar, a gente não vai fazer nada. E tá tudo bem. Mas não é sempre que existe essa liberdade, né? Então as pessoas vão tentar emular, né? Inventa uma visão, inventa uma profecia, fala o texto que mais gosta, enfim. Porque está tentando fazer de conta que o Espírito Santo está conduzindo aquele momento. E isso é muito perigoso, tá, gente? Porque a gente está tratando como se a gente conseguisse colocar o Espírito Santo numa coleira, para ele fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, com a linguagem que a gente quer, né? É engraçado que, em geral, o Espírito Santo fala na versão Almeida, né? Ele não fala no português do nosso tempo, né? Ele fala no português do vós sois, né? Fala no português na versão Almeida. Então, para mim, isso causa uma certa desconfiança, um pé atrás, digamos assim, né? Porque não me parece uma ação do Espírito Santo com toda a espontaneidade que ele diz ter, que o próprio Jesus diz que ele tem, e nem a ausência de controle que Jesus vai dizer para Nicodemos que o Espírito Santo tem, né? Ele não pode ser controlado, ele é como o vento, né? A Dilma aprendeu a duras penas, né? Que o vento não pode ser estocado. Mais do que não pode ser estocado, ele não pode ser dirigido, não pode ser controlado. Essa semana teve aquele furacão, né? Antes de ontem, né? Estava acontecendo aquele furacão nos Estados Unidos e o povo aterrorizado. O povo aterrorizado. Porque o vento é isso. O vento, ele simplesmente é selvagem, né? O Espírito Santo é assim, né? Então, falei presença e poder, interioridade e transformação, mistério e liberdade. Indo para o quarto e último ponto, o Espírito Santo, ele produz comunidade e unidade. O Espírito Santo une os crentes em um corpo único, a igreja. E ele fortalece esse corpo por meio de laços de amor e fraternidade. Paulo vai escrever em mais de uma de suas cartas, mais especificamente aos Coríntios, que os dons do Espírito, o Espírito distribui com o propósito da edificação dos santos, certo? Então, e ele vai escrever isso em 3 ou 4 cartas diferentes, ele fala do mesmo assunto. Então, os dons, né, os ministérios que existem a partir do dom do Espírito Santo, eles acontecem para a edificação da igreja, para que a igreja se amadureça. Então, o propósito do Espírito Santo na igreja é gerar unidade, gerar um senso de comunidade. Jesus aqui, a Nicodemos, ele usa essa expressão. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa guiada pelo Espírito Santo caminha em renúncia do próprio controle. Então, a gente falou no versículo anterior que o Espírito é como o vento que sopra onde quer.
a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela caminha tanto em sujeição à voz de Deus, quanto em submissão uns aos outros. E isso pressupõe a comunhão da igreja. A vida na comunidade cristã, ela só é possível a partir do poder do Espírito Santo. Eu mencionei um pouco mais acima o fruto do Espírito, que é amor, e que ele se manifesta, se expressa em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características são características a serem desenvolvidas dentro de uma comunidade de pessoas imperfeitas. Por que é que eu preciso de paciência? Pensa comigo. Eu só preciso de paciência porque eu tenho um irmãozinho que me tira a paciência, que me deixa impaciente. Né? Eu só preciso de fidelidade porque eu tenho uma tendência a não ser fiel, a voltar atrás na minha palavra, a desdizer aquilo que eu disse. Eu só preciso de mansidão porque tem alguém que vai me tirar do sério. Eu preciso ser manso. Né? Então essas são características de uma comunhão com pessoas imperfeitas. Se todo mundo fosse legal, se todo mundo fosse perfeito, eu não precisaria do fruto do Espírito. O amor estaria na minha natureza. O amor não precisaria dessas características de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio para que ele se expressasse. Isso tudo existe para que eu consiga viver na comunhão da igreja. Eu preciso do Espírito Santo para conseguir tolerar, suportar e abençoar e cuidar do meu irmão. Agora, se eu for viver sozinho, isolado, né, sem ninguém, eu talvez não precise nem do Espírito Santo, né? Mas eu não vou precisar de todas essas características, porque essas são características que se manifestam na comunhão. Como é que eu posso amar se eu estou sozinho? Se eu estou sozinho, não preciso de amor. Não é necessário amor se eu ando, se eu vivo sozinho, né? Se eu não interajo com ninguém. O amor se faz necessário numa comunidade. É por isso que quando nós dizemos Deus é amor e nenhum outro Deus há que seja amor, é porque nós cremos num Deus que é uma comunidade. Um Deus que é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que vivem uma relação de amor, né? De submissão um ao outro, de cuidado e de exaltação um do outro o tempo inteiro. É isso que nós chamamos, nós já falamos algumas vezes aqui, de pericórese trinitária, né? Que é a dança das 3 pessoas da Trindade. A dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre um exaltando o outro, sempre um expressando o amor pelo outro, sempre um dizendo que o outro é mais importante. Então entre eles não existe superior. Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm o mesmo nível de poder, o mesmo nível de graça e de misericórdia e de amor uns pelos outros. Né? Essa é a expressão máxima do que nós devemos ser como igreja. Então a vida na comunidade, ela só é possível porque nós somos abastecidos, potencializados por esse poder do Espírito Santo. A palavra no grego é dinamizados, dinamite mesmo, né? Nós somos dinamizados pelo poder do Espírito Santo. Então, esse poder do Espírito Santo é dinamite pura, né? É o que vai fazer essa comunhão funcionar, é o nosso combustível, né? Para fazer isso funcionar. Sem o Espírito Santo é impossível viver numa comunidade de amor. Partindo para a conclusão, então, queria só destacar 3 características aqui. A renovação, o Espírito Santo é aquele que renova o coração humano, que traz novos desejos, que dá uma nova perspectiva, certo? Ele que nos renova. Ele é poder, porque, como eu disse, é dinamite, né? Ele capacita os crentes a viverem uma vida cristã autêntica e a testemunhar de Jesus Cristo, e ele é unidade. O Espírito Santo é aquele que traz a nossa relação com os nossos irmãos a mesma unidade que existe na Trindade. Ele pega essa mesma realidade, Jesus pede isso ao Pai, né? Que eles sejam um como nós somos um, né? Para que o mundo creia.
Então, o Espírito Santo é aquele enviado de Deus. Jesus disse que se ele não fosse, ele não enviaria o Espírito, né? Que é o Consolador. E essa mesma realidade, o Espírito Santo, ele abençoa, unge a igreja com essa mesma unidade que existe na Trindade. Então, para que a gente viva uma vida cristã digna, decente, de renovação, de poder e de unidade, nós precisamos nascer do Espírito Santo. Então, nascer da água, como eu disse no início, tem várias leituras possíveis sobre o que é nascer da água, se é o nascimento natural do ventre da nossa mãe, se é o nosso batismo, se é a nossa limpeza diária, né? Na vida de comunhão com Deus. Mas uma coisa nós não temos nenhuma dúvida. Essas três são perfeitamente aplicáveis, tá? Uma coisa nós não temos nenhuma dúvida. Nascer do Espírito é isso tudo que a gente falou aqui. Caminhar em renovação, em poder, em unidade, viver a presença e o poder do Espírito, provar de uma transformação interior, ter certeza de que nós não sabemos de nada e sermos simplesmente guiados pelo Espírito Santo como um vento, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, e é o fomento de uma comunidade de unidade de fé que em serviço mútuo, em respeito, em cuidado, em amor e misericórdia. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Na semana que vem, a gente segue a partir do verso 9 e tem mais, a gente vai ter 5 no total, né? Nós estamos na segunda mensagem sobre o encontro entre Jesus e Nicodemos, que a gente está chamando de um novo começo, né? Como de costume, queria fazer uma perguntinha para a gente ter algumas trocas aqui, conversar um pouco das nossas percepções. A pergunta é a seguinte: de que forma a igreja pode ser um lugar onde as pessoas experimentam o novo nascimento de forma autêntica? Vocês perceberam que eu fiz uma pequena provocação no meio, falando sobre que muitas vezes nas igrejas a gente acredita que o Espírito Santo está condicionado à nossa agenda, à nossa forma de ver, à nossa liturgia, à nossa leitura e interpretação bíblica, e ele vai se manifestar na noite que a gente chama de noite de milagres, né? Porque nós dizemos assim, nós acreditamos que o pastor, o líder, o pregador, etc., tem algum controle sobre a ação do Espírito Santo. Nós vimos que isso não é verdade, que nós não temos, ninguém tem controle sobre o Espírito Santo. Agora, esta pergunta toca nesse ponto: de que forma a igreja pode ser um lugar onde as pessoas experimentem o novo nascimento de forma autêntica? Como é que a gente pode incentivar, fomentar essa realidade se nós não temos controle sobre o Espírito Santo? É isso que eu queria ouvir de vocês. Pode abrir o microfone ou levantar a mão se já tiver alguém falando. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.